Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tome seu lugar. Procure não fazer muito barulho. Com ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe a comunhão, a conversa para o final. Deus irá marcar a nossa vida aqui hoje, amém? Quero que você acalme o seu coração, feche seus olhos onde você está. Quero orar com você. Cláudio leu um texto precioso. A semente é a palavra de Deus. Muitas vezes a semente cai na terra e a terra não está preparada para receber a semente. Mas hoje, neste momento, a terra é o nosso coração. Que não haja nenhum pedregulho, que não haja nenhum espinho, que não haja nada que possa impedir a semente, a palavra de Deus, de entrar no seu coração hoje. E eu tenho certeza que hoje Deus vai mudar o coração de muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui hoje mais parecidos com Cristo. Eu tenho certeza de que o Senhor fará algo especial no nosso meio hoje. Nós iremos compartilhar sobre uma palavra preciosa. O tema da palavra, já para você orar por isso, é a necessidade do perdão. Como precisamos perdoar? Como precisamos ser perdoados? Então nós vamos orar agora. Deus amado, fala com a tua igreja. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu possa ter sensibilidade, que haja revelação da tua parte, e que a tua igreja receba essa palavra, Senhor. Senhor, e que essa palavra cause, Senhor, em nós uma mudança. Senhor amado, e aqueles corações que necessitam, Senhor amado, possam sair daqui, Senhor, completamente, Senhor, transformados pela tua palavra. Todos nós, Senhor amado, em algum momento da nossa vida, precisaremos ou estamos precisando perdoar e sermos perdoados. Então move, Senhor amado, o coração da tua igreja nesta noite, que possamos ser a boa terra da parábola de Lucas, que possamos ser a boa terra e que a semente venha e possa fazer fruto, dar 100 por 1. Que possamos sair daqui amando muito mais do que entramos, que possamos sair daqui com um coração muito mais perdoador, sarado, curado de toda a ferida que a falta de perdão tem causado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. O irmão ali também vai projetar o texto que é base para aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Essa palavra, alguns dias Deus tem me falado sobre isso. Eu sou alguém muito atento às coisas que acontecem ao meu redor. Às vezes não fico prestando atenção na sua conversa, mas eu ouço bem. E aí às vezes eu ouço as pessoas falando sobre alguma coisa. Às vezes a mãe vem falar, tirar alguma dúvida sobre algo. E essa questão do perdão é algo que eu tenho ouvido muito. E no final de semana passada nós tínhamos um filme que também falava sobre perdão. E aí eu entendi no meu coração, no meu espírito, que era o tempo de nós falarmos um pouco sobre isso. Eu sei que essa palavra vai dar, como dizem por aí, muito pano para manga. Porque o Senhor quer realmente trazer revelação sobre o perdão ao nosso coração. Amém? Quantos acharam? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Vou ler, os irmãos, acompanha aí. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Agora vamos ler juntos. Os irmãos no 3 aí, o texto está na tela. Vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aleluias. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Dê um glória a Deus. Aleluia. Deus te perdoou. Fala para o irmão lá. Deus te perdoou.
Aleluia. Mas essa questão, aleluia, glória a Deus, do perdão, talvez seja uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos na nossa vida. É ou não é? Com certeza não é fácil perdoar. Não é fácil pedir perdão. E não é fácil perdoar. Se alguém pede perdão com facilidade é porque não entende a questão do perdão. De perdão é algo muito complicado. É muito complicado as pessoas lidarem com essa situação do perdão. E muitas pessoas têm ficado doentes. Muitas pessoas muitas vezes se matam por não conseguir perdoar alguém. O perdão causa feridas. O perdão causa doença nas pessoas. A falta de perdão no caso. Por quê? Porque é uma porta para o ressentimento. A grande necessidade de nós como cristãos entendermos isso. Muitas vezes nós enfrentamos muitos problemas na vida da igreja, no nosso relacionamento com os nossos familiares, por conta do ressentimento. Ressentimento é uma seta do maligno que tem envenenado muitas pessoas. E se nós tivermos disposição em perdoar e o entendimento claro do que é o perdão, com certeza nós iremos evitar muitos problemas na nossa vida. Precisamos orar por isso. Muitas pessoas precisam receber oração, porque não conseguem perdoar. E se nós não conseguimos perdoar, nós também não seremos perdoados por Deus. Isso é muito sério. Então, primeiro nós precisamos entender. Precisamos entender que toda pessoa ressentida, magoada, mesmo que inconscientemente, ela deseja o mal para outra pessoa pela qual ela está ressentida. Ah não deseja o mal não, deseja sim. Todas as vezes que você deseja o mal para alguém, um demônio vem querer se alojar em sua vida. Muitas vezes as pessoas ficam possessas por algum demônio e não sabem nem porquê. Mas é por quê? Porque tem ódio, tem amargura no seu coração, não consegue perdoar alguém, não importa quanto tempo faça. O perdão tem que existir. Nós falamos muito sobre perdão esses dias no encontro. E hoje, na verdade, vamos dizer que Deus está querendo ter um encontro novo com você. Seja você cristão, seja você que está nos visitando, o Senhor quer abrir os seus olhos para o perdão. Então, o espírito do ressentimento é algo muito sutil. Normalmente se manifesta com um sentimento de justiça. Poucas pessoas pensam que o sentimento de justiça é também um sentimento de ódio. As pessoas falam, não, eu não quero nada de mal para aquela pessoa, eu só quero o que ela merece. E se ela merece, a culpa não é minha. Quem mandou ela fazer? Há um dizer, eu estava lendo algo sobre isso essa semana, eu nem sabia disso, mas há um dizer no meio do político que deixa claro isso que eu quero dizer. Os políticos têm uma frase que eles dizem: aos meus amigos tudo, aos meus inimigos justiça. Por quê? Se a justiça for feita, se a justiça for feita na sua vida, o que vai acontecer com você? Seja sincero. Se Deus aplicar a justiça na sua vida, você está morto. Todos nós estamos mortos. Mas é interessante que a sociedade, o inimigo, através da sua influência em todas as coisas que nós vivemos, ele quer nos trazer, na verdade, uma visão que nós não precisamos perdoar as pessoas, que essa questão do ressentimento é algo natural. E aí nós vivemos uma realidade e vivemos influenciados por tantas coisas, como nos filmes. Como que funciona um filme onde tem um mocinho e um bandido? No começo do filme, o que acontece com o mocinho? Ele sofre muito, né? Alguns filmes são, vamos dizer assim, mais tristes. O bandido, ou o sequestrador, ou o assassino mata alguém da família, acaba com a família do mocinho, e aí o mocinho sofre. Deu 1 hora de filme e ele ainda está sofrendo, e você está lá torcendo por ele, mas torcendo para ele fazer o quê? Para ele fazer a mesma coisa que o bandido fez. Aí quando o mocinho pega e se revolta, agora é minha vez. Aí pega a metralhadora, vai atrás do bandido, o que você faz? Nossa, é isso aí, agora vai. Você fica feliz com aquilo. Mas o que o mocinho do filme está fazendo? A mesma coisa que o bandido. Na verdade,
o que tem no coração do mocinho a partir desse momento, ou a partir do momento que ele foi ofendido pelo bandido, podemos colocar assim, é o mesmo sentimento de ódio, de amargura. Então nós somos influenciados por isso. Nós ficamos, quando nós vemos um filme assim, e aí no final o mocinho ganha, mata um monte de bandido. Você fica com qual sentimento no coração? Quase dá uma glória a Deus, né? Mas você não percebe que morreu um monte de gente também. Um monte inocente, um monte de gente que não tinha nada a ver, explode a cidade, você não tá nem aí. O importante é o ator principal, ou a atriz, os bonitões do filme não morrer. Ele explodiu a cidade, morreu todo mundo, mas o cara tá vivo. E aí qual que é a sensação que nós temos? A sensação de que a justiça foi feita. O mocinho venceu. Mas o que aconteceu na verdade? Na verdade aconteceu o que havia no coração do bandido, agora há no coração do mocinho, que é ódio, amargura, rancor. Então, todo o pensamento errado, todo o pensamento de justiça não vem de Deus. Isso é um engano. O que Deus quer demonstrar para a humanidade? Graça. Como nós falamos, se Deus aplicar a justiça na nossa vida, nós iríamos para o inferno. Então, entenda algo, por mais difícil que seja para você e para mim de entender, o pior que seja a pessoa, Deus quer aplicar graça na vida dessa pessoa. Porque Deus ama a todos. Quando Deus morreu na cruz, Deus morreu por todos. Por pior que seja a pessoa, por pior que tenha sido o pecado que ela cometeu, Deus morreu por ela. Cristo Jesus nos conquistou através do quê? Através da sua graça e do seu perdão. O que nós falamos aqui? Que nós fomos perdoados pelo Senhor. Então Deus quer que eu e você entendamos esse princípio e que nós vivamos a nossa vida baseada nele. O princípio do perdão, o princípio do amor. Sei que as afeições dos irmãos já não estão muito boas, mas eu quero dizer que vai piorar um pouco. Porque quando nós somos cheios do amor de Deus, nós também nos tornamos graciosos e perdoadores. Muitas vezes nós pensamos nessa questão de perdoar, e aí fica no nosso coração, tipo, mas a pessoa não merece. Realmente o perdão é para quem não merece. Porque se a pessoa merecesse, você não precisava perdoar ela. Entenda, o perdão vai ser sempre para quem não merece. Nós somos o povo do perdão e da reconciliação. Lá em 1 João 2,11 diz assim: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha só que coisa séria. E o ódio, ele tem muitas expressões. Por exemplo, aquele marido que está emburrado com a esposa, o que ele está sentindo? Muitas vezes, ódio da esposa. Isso é algo de Deus? Não. Aquela mulher que fica no canto chorando, para que todos fiquem com dó dela, ela também está cheia de ódio. Ódio de alguém, ódio de alguma circunstância. Aquela pessoa que fica se fazendo de vítima muitas vezes, querendo que as pessoas se compadeçam de quanto que ela sofreu, que recusa se perdoar ou perdoar alguém, o coração dela também está cheio de ódio. Mas entenda algo, irmãos, aquele que nasceu de novo, teve uma mudança em sua vida, que foi amado por Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração, e nós não podemos aceitar viver mais embaixo do ódio. Nós precisamos amar, seja quem quer que seja, irmão. Seja aquele que roubou seu carro, seja aquele que te xingou no farol, seja aquele que não pagou o carro e bateu, seja quem for, você precisa amar. Pastor, você está de brincadeira. Não, é Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Mas você pode me perguntar, mas e aí? Eu não fico magoado, então eu não posso ficar magoado com ninguém. O certo era não ficar. Mas como a Bíblia diz lá em Romanos 12, que nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo transformados aqui. Então infelizmente nós ainda ficamos magoados. Muitas vezes ainda nós ficamos com ódio das pessoas. Muitas vezes nós ficamos amargurados. Nós não queremos, às vezes nós queremos até o mal da pessoa, porque nós estamos nesse processo. Porque a Bíblia diz que o amor, na verdade, ele não se ressente.
Lá em 1 Coríntios 13:5 diz que o verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Esse é o amor de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós podemos demonstrar esse amor. Vamos ver sobre Jesus. Jesus, ele nunca ficou magoado com ninguém. Eu já tentei me colocar no lugar de Jesus. Dificilmente eu conseguiria me relacionar com Judas, sabendo que ele ia me trair. Já pensou? Você está com o cara há 3 anos sabendo que o cara vai te trair? Como? Só se você amar demais. Ou você ama demais, ou você é falso. Jesus não era falso, ele amava demais. Ele amava, ele lavou os pés, ele amou até o fim, sabendo. E você, o que você faria com Judas? Primeira reunião que eu tivesse pode encontrar outra igreja. Aqui não. Se eu sei que você vai me trair, então não me trai não. E Pedro? Pedro negou Jesus. Jesus sabia que Pedro ia negar? Sabia, falou para ele, você vai me negar. Mas Jesus amava. Esse é o princípio. Não podemos negar que nós temos Cristo. Então nós precisamos entender que precisamos viver como Ele. E o princípio de Cristo é amar e perdoar. Mas nós não chegamos ainda, e eu tenho certeza que não tem ninguém aqui no nível de Jesus em relação ao amor e ao perdão. Tem alguém? Se tiver, eu vou te dar um microfone, você precisa falar no meu lugar. Eu acho que nós não chegamos nesse nível ainda, mas nós precisamos nos esforçar. Mas se nós não chegamos no nível de Cristo, nós precisamos pelo menos praticar o que nós lemos lá de Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ou seja, eu perdoo e sou perdoado, eu perdoo e sou perdoado, eu amo e sou amado, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Repita comigo: a vontade de Deus é que eu perdoe o meu irmão do mesmo jeito que Cristo me perdoou. Aí você pode dizer: mas eu não sou Cristo, pastor. Eu sei, eu estou vendo que você não é Cristo, também não sou. Mas você nasceu de novo. Você é da mesma espécie de Cristo. Antes você era alma vivente, é o que Paulo nos explica. Mas em Cristo nós somos espírito vivificante. Se a vida de Cristo entrou dentro de você, você é capacitado por Deus. Entenda, eu não estou dizendo que perdoar é fácil. Eu não estou dizendo nada disso. As coisas não são tão simples. O que eu estou dizendo é que o perdão é necessário e que sem o perdão a obra de Deus não vai avançar. Sem o perdão não haverá um casamento frutífero, não haverá uma família estruturada. Na verdade, não tem nem como viver em sociedade se você não perdoar as pessoas. Sem o perdão, nossa vida acaba se tornando uma constante busca de vingança. Entenda. Eu não quero dizer que você não tem motivo de estar magoado com alguém. Porque muitas vezes as pessoas não magoam ou não magoam. Às vezes porque a pessoa quer. Tem pessoa que quer magoar o outro, infelizmente. Às vezes a pessoa não tem. Então entenda, eu não estou dizendo que você não tem motivo para estar magoado. Você pode até ter motivo, alguma razão. Alguém pode ter feito algo contra você, ou até mesmo ter te ofendido. Então entenda, é compreensível ficar magoado. Mas você pode escolher perdoar. Você não está condenado a escolher o ódio. Você tem uma opção. Você pode escolher no seu coração perdoar e esquecer aquele erro. A ordem bíblica de Jesus é que nós possamos perdoar. Jesus, como eu disse aqui, é o grande padrão para nós de perdão. Depois de tudo que ele sofreu, nós falamos sobre isso outro dia. Qual foi a frase de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se houve alguém na face da terra que tinha o direito de não perdoar, se houve alguém que tinha o direito de ficar com ódio das pessoas, de não aceitá-las, esse alguém foi Jesus. Mas ele escolheu perdoar. É uma escolha. Você não tem o direito de não perdoar. Por que eu não tenho o direito de não perdoar? Porque eu sou tão pecador quanto o outro. Você é tão pecador, eu sou tão pecador quanto o Alex. Eu não tenho o direito de não perdoar ele, a não ser que eu não queira ser perdoado por Deus.
Uma frase que nós sempre ouvimos é o quê? Perdoar é muito difícil. Por que é difícil? Porque não é justo. Pois eu perdoo a pessoa e aí o fulano vai embora em paz e eu fico com o prejuízo. Entenda algo, irmão. Todo perdão tem que se parecer com Jesus. O perdão é vicário. Sabe o que significa a palavra vicário? Vicário é você sofrer o dano. É você ficar com o prejuízo. Por exemplo, se eu tivesse, vamos dizer aqui, né, o meu relógio está acabadinho já. Meu Ferrari já foi novo, já foi bom e caro. Hoje não vale nem 10 reais. Está tudo remendado. Mas vamos dizer que meu relógio estava aqui novo. Meu relógio valia 5 mil reais. E aí o Cláudio pega e me pede meu relógio emprestado. E aí o Cláudio quebra o meu relógio. Eu devo perdoá-lo, sim ou não? Sim. Só que o Cláudio não tem dinheiro para me pagar os 5 mil reais. E agora? Eu vou ter que ficar com prejuízo. Mas eu vou ter que perdoá-lo. Aos nossos olhos parece que não é justo. Não, eu só perdoo se você me der outro relógio igual. Isso não é certo. Foi isso que Jesus fez conosco. Além de nos perdoar, Ele sofreu o dano ou o prejuízo. Então, o perdão ele é vicário, porque além de perdoar, aquele que perdoa tem que estar disposto a sofrer o dano. Pode haver situações onde a pessoa tem condições de restituir aquilo. Por exemplo, o Cláudio, alguém bem de vida e 5 reais não vai fazer diferença nenhuma para ele. Aí ele vai falar, não, eu quebrei o relógio do pastor, na verdade agora eu vou dar 2 para ele. Ele pode restituir. Isso pode acontecer, amém? Mas pode ser que o Cláudio está desempregado, não tem dinheiro nem para comprar um relógio para bater o bem para me dar. E aí, eu não vou perdoar ele? Não, eu vou perdoar. Eu sei que parece isso para nós muitas vezes até angustiante. Tem que perdoar alguém e ficar com prejuízo. Por exemplo, a pessoa que rouba o seu carro, você tem que perdoar ela. Talvez você não vá nunca conhecer essa pessoa, mas no seu coração você vai ter que perdoar ela, porque senão isso pode trazer até demônios para a sua vida. Você vai ter que perdoar. Jesus perdoou. Creia, você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você recebeu a graça de Deus na sua vida. Então, porque você recebeu a graça, você pode conceder graça aos outros. Mas é importante que nós não confundamos o quê? O perdão com desculpa. Quando eu desculpo alguém, é porque eu entendi que aquilo que a pessoa fez não foi algo intencional. Por exemplo, Cláudio pede para ver meu relógio, e aí quando eu vou dar para ele, deixa o relógio cair. Ele quebrou porque ele quis? Não. Então eu não posso querer que o Cláudio me peça perdão. Muitas vezes a gente quer que a pessoa peça perdão por algo que na verdade não é uma questão de perdão. Muitas vezes é uma questão que a pessoa não quis fazer aquilo. O perdão, ele só vai servir quando a pessoa teve a intenção. Ele teve a intenção, ele falou, nossa, o pastor tem um relógio bom e eu tenho um relógio ruim. Tacou meu relógio no chão. Ele teve a intenção de quebrar meu relógio. Tem um coração ruim. Aí eu vou ter que perdoar ele. Agora, se ele fez sem querer, eu preciso que ele peça perdão? Não, o máximo que ele pode fazer é se desculpar. Pô, pastor, me desculpa. Você faz algo sem intenção, o que eu tenho que fazer é te desculpar. Mas quando no momento de raiva, como eu disse, joga o meu relógio no chão, eu não posso desculpá-lo. Por quê? Porque ele teve a intenção de fazer aquilo. Então, eu não posso desculpar alguém que teve intenção. E quando eu não posso desculpar, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Perdoar. Por isso que a graça perdoa aquilo que não se pode desculpar. Não tem desculpa, não tem justificativa. A intenção era sim ofender, mas eu decido perdoar. Perdão é uma decisão. Uma das coisas mais difíceis e feias e chatas que nós vemos é a pessoa querer ser desculpado pelo indesculpável. A pessoa fez aquilo, ela quis magoar, ela quis, mas ela não, desculpa nada. A intenção foi de machucar, foi de ferir, foi de ofender. Então não tem desculpa. O que cabe é o perdão. Um exemplo: um homem que trai a sua mulher. O que nós vemos mais frequentemente na nossa sociedade é o homem trair a mulher. Isso também é muito terrível.
Hoje, infelizmente, tem acontecido de as mulheres traírem o seu marido também. E aí alguns homens chegam a dizer que não tiveram a intenção de trair. Tem como alguém trair uma esposa ou um esposo sem intenção? Vocês acham que tem, irmãos? Há possibilidade de alguém cometer um adultério sem ter a intenção? É impossível. A não ser que a pessoa tivesse um ataque, vamos dizer que a pessoa está lá no metrô, tem um ataque epilético, aí quando vai acordar, está na cama do motel com a mulher. Só se fosse assim, mas isso é impossível. Todo mundo que comete um adultério, comete um tipo de traição, teve a intenção de fazer. Essa pessoa cabe desculpa? Não. Essa pessoa terá que ser perdoada. Não dá para desculpar uma traição. Uma traição é uma escolha. A pessoa escolheu trair. Então quando a pessoa escolhe trair, o que não tem desculpa tem que ser coberto com a graça do perdão. A única coisa que aquele que foi traído pode fazer, conceder à pessoa, é perdão. Não tem desculpa. Não tem como a pessoa se justificar. Uma traição só pode ser coberta pela graça do perdão. Entenda, não é só Deus que tem graça para dar. Eu e você, por estarmos em Cristo, também temos graça. E nós podemos conceder graça às pessoas. Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja alguém, seja em qualquer que seja o nível da traição. Amém? Creia, você tem graça para oferecer. Então, eu quero falar algumas coisas aqui, porque muitas vezes o perdão fica um pouco complicado nós entendermos. E eu quero falar algumas coisas que não são perdão, para que você entenda o que de fato é perdão. Então eu quero falar aqui rapidamente algumas coisas que não são perdão. Muitas vezes é mais fácil de a gente entender. Então, primeira coisa que não é perdão. Perdão não é amnésia. Alguém sabe o que é amnésia? É você esquecer, não aconteceu. Ah, você quebrou no relógio? Não, quebrou quando? Não, você não quebrou. Amnésia é quando você não se lembra de mais nada. Entenda, perdão não é amnésia. Qual é o conselho que normalmente nós damos para alguém que fica magoado com alguma coisa? Esquece isso, deixa pra lá, isso vai passar. Isso é perdão? Não. A mágoa vai passar? Não. Mas cedo ou mais tarde aquela mágoa vai voltar. Você vai continuar magoado, tô magoado com o Cláudio. Vou usar o Cláudio hoje, ele tá perdido. Você quebrou meu relógio, foi por querer. Aí a Elaine fala, não esquece isso, Paulo, ele é líder, qual é o problema? Vai que ele quer abandonar a célula, e aí? Não, tudo bem, vai, eu esqueço. Me esqueci? Não, aquilo ficou no meu coração. Eu vou emprestar um relógio pro Cláudio de novo? De jeito nenhum. Pelo contrário, se eu pudesse, eu mandava ele preso. Por quê? Eu esqueci isso. Então muitas vezes nós falamos para as pessoas esquecer, mas não tem como esquecer. Esquecer não está certo. Esquecer simplesmente não é perdoar. Ninguém consegue simplesmente porque esqueceu perdoar. É interessante que tem um texto lá, Hebreus 8:12. O texto diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha só, quem diz isso é Deus. Ele será misericordioso com as nossas iniquidades, e dos nossos pecados, das nossas prevaricações não se lembrará mais. Mas olha só que interessante, eu quero explicar esse versículo para que não haja dúvida no seu coração. Qual é a primeira ordem aqui? A ordem dos fatores aqui. Primeira coisa, Deus perdoa. O que ele diz aqui? Eu serei misericordioso, eu perdoarei os seus pecados. E dos seus pecados eu não lembrarei mais. Mas entendam, não lembrar aqui do texto de Hebreus 12, não é uma amnésia. Não é o não lembrar tipo de, não, você não fez nada. Quando Deus diz que vai esquecer os nossos pecados, não é que Deus não vai mais lembrar. Claro que Deus sabe todos os pecados que eu cometi na minha vida. Quando Deus me perdoa, Deus não esqueceu o que você fez, mas Deus não leva mais em conta. Quando você pecar de novo, se você se arrependeu de coração, Deus não vai chegar em você e falar, mas de novo, Cláudio? Você já fez 10 vezes e agora você vem de novo. Não, Deus não vai mais colocar na sua conta. Ele não se lembrará mais. Sabe, quando você perdoa alguém de verdade, a próxima vez que a pessoa fizer algo contra você, você não vai poder jogar na cara dela tudo que ela já fez.
se realmente você perdoou ela. Essa é a questão muito importante do perdão. Não é uma amnésia, mas se eu realmente perdoei, eu não vou nunca mais levantar aquilo contra a pessoa. Se eu perdoei ele porque ele fez, aquilo acabou. Isso é muito sério, irmãos. Perdão não é fácil. Porque muitas vezes a gente perdoa, mas se a pessoa vai de novo, você já fez 1000 vezes, mas você falou que não perdoou. Não perdoei nada, já está tudo de novo. Primeira coisa, perdão não é amnésia. Perdoar não é simplesmente jogar no esquecimento. Eu decido não mais lembrar, pois quando perdoo, significa o quê? Que eu concluí aquela situação, está acabado. Não há mais mágoa, esquece o relógio, esquece tudo. Agora nós estamos resolvidos. Amém? Segunda coisa que não é perdão, fingir que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, fica tranquilo. O coração está daquele jeito, você está querendo bater na pessoa. Não aconteceu nada não. A sua feição já muda na hora. Todo mundo está vendo o que aconteceu. Você, não aconteceu nada. Pode ficar tranquilo, não aconteceu nada, está tranquilo. Normalmente, quando nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso quando nós somos crianças. Nossos filhos estão brincando, o filho senta na orelha do seu filho. Aí você quer manter a boa vizinhança, você fala, não aconteceu nada não. Aí a mãe do outro vem e fala, pede perdão pra ele, pede agora. E o moleque não quer pedir, porque ele quis bater. Mas você força a criança, não, me perdoa, me desculpa. Ele quis desculpar, ele quis perdoar, não, ele quis bater mesmo. Na verdade nós temos que ensinar que ele não pode bater, mas você força a criança. Isso aí já cresce com esse fingimento, com essa falsidade. Pra ela é normal pedir perdão, pedir desculpa. Nós já crescemos com isso. A criança não quer pedir, porque o coração dela é ruim. Mas você força para todo mundo para ficar bom, né? Pede desculpa agora, pede perdão para ele. Me perdoa. Aí você fala pro seu, perdoa ele. Ele não quer perdoar, a orelha tá doendo ainda. Aí seu filho chorando lá, fala, eu perdoo. Aí dá a mão para ele, dedinho, tá tudo certo, vai brincar. Perdoa nada. Entenda, o perdão não é uma encenação. O perdão não é um faz de conta para que todo mundo fique bem. Não. Alguém pode dizer, então pastor, é por isso que eu já logo não perdoo. Que eu não sou falso com ninguém, então eu já não perdoo mesmo, tá todo mundo sabendo que eu sou assim. Não, você tem que perdoar. Porque você é da espécie de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a atitude de fingir que não aconteceu nada também está errada. Porque você deve sim perdoar no seu coração. Não existe perdão genuíno se você não assumir que está magoado. Essa é uma questão muito séria, pois muitas pessoas não assumem que está magoado. Você ficou magoado, a pessoa fez algo que te deixou magoado, você fala, não aconteceu nada. Não, você tem que assumir, não, eu fiquei magoado. Às vezes você não tem razão em ficar magoado. E uma conversa com uma pessoa, como a Bíblia diz, com o irmão junto, vai resolver tudo. E aí aquilo que é para ser perdão acaba se tornando só uma desculpa e fica todo mundo certo. Mas se você não assumir que está magoado, você vai criar uma barreira na sua vida com aquela pessoa. E às vezes é um irmão da célula, às vezes é o seu próprio líder, alguém que você ama, e aquilo vai se tornar algo muito difícil de se resolver. Tem pessoa que fala que nunca fica magoado. O máximo que eu fico é triste. Magoado não. Não, irmãos, todos nós ficamos magoados. Às vezes você pergunta para sua esposa, está magoada comigo? Não. Será que tá? Tipo, não, que se fosse uma arma tinha te fuzilado. Mas não, eu finjo que tá tudo certo. Aí a esposa, você tá magoada comigo? Ele fala, não, mas não fala comigo até a semana que vem. Tá tudo certo. Tá ou não tá magoado? Então, irmãos, não é uma encenação. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. É muito melhor você assumir que ficou magoado do que você enterrar uma situação sem resolver. Muitas vezes, irmãos, a pessoa nem percebeu que te magoou. Isso é sério. Tem uma situação que uma vez uma pessoa ficou magoada comigo porque falou que eu passei e não cumprimentei ela na igreja. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. A nossa igreja é pequena, não tem nem como não passar e não cumprimentar. Mas se eu passar e não te cumprimentar, me para, ou se não me manda uma mensagem, ou se não entenda, eu não te vi. Mas tem pessoa aí, depois você fala, ô irmão, você ficou magoado, porque aí o irmão comenta com o outro irmão.
O pastor não me cumprimentou. A Alex chega pro Denis e fala, o pastor não me cumprimentou. Aí o Denis vem e me fala. Aí eu chego, Alex, você ficou magoado? Não, quem te falou isso? Mas e agora? Eu não vou falar que foi o Denis, né? Porque não vai falar que o Denis é fofoqueiro. Então, se você ficou magoado, fala, irmão, abre o seu coração. Fala para a pessoa com quem você ficou magoado, para que isso não se torne uma fofoca e não gire uma doença no meio da igreja, da sua célula. Fale com a pessoa, se ficou magoado com o Paulo, é com o Paulo que eu vou falar. Não é com o fulano, nem com o Beltrano, nem com o Cicrano, como a minha esposa gosta de falar. É com a pessoa, fala com ela, eu fiquei magoado com você. Você não tem coragem de ir sozinho? Você vai chamar o irmão para falar com ele junto. Ó, fiquei magoado com você. Não, me perdoa, não te vi, irmão. Estava com uma dor de cabeça, passei, quis ir embora. Mas perdoar não é fingir que nada aconteceu, amém? Outra coisa, terceira coisa que não é perdoar, ou que não é perdão. Perdão não é um sentimento. Muitas pessoas dizem que não conseguem perdoar. Entenda algo. Na verdade, o que a pessoa está querendo dizer é que ela não quer perdoar. Pois o perdão não é um sentimento, não é algo que nós podemos sentir. O perdão é uma escolha. Eu decido perdoar, eu escolho perdoar. Perdão é uma decisão. Algumas pessoas acham que o perdão é algo instantâneo. Por exemplo, perdoei, já está tudo certo. Não, agora eu amo a pessoa mais que tudo. Não, irmãos, às vezes ainda vai demorar um tempo para as coisas voltarem ao normal. Mas a decisão tem que ser no momento. Eu tenho que decidir perdoar. A mágoa, o rancor, eu achei muito interessante esse exemplo, esses dois exemplos. Primeiro exemplo, a mágoa e o rancor por alguém é como um sino. Se você ficar batendo no sino, ele vai parar de fazer barulho? Não. Mas se você para de bater, com o tempo, o que vai acontecer? Vai vir o silêncio. Assim é a mágoa e o rancor. Se você está magoado com alguém, não é porque você decidiu perdoar, que naquele momento já vamos comer junto, já vamos fazer um churrasco. Não. Respeite o tempo das pessoas. Você pediu perdão, a pessoa aceitou? Amém. Claro, tudo tem consequência, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas a decisão de perdoar, você precisa perdoar. Outro exemplo interessante. A mágoa e o rancor é como um ferro elétrico. Se você deixar ele na tomada, ele para de esquentar? Não. Vai esquentar. Vai esquentar. Mas se você tira da tomada, uma hora ele vai esfriar. Então, entenda, há um tempo, vai passar, mas você tem que decidir. Quando você decide perdoar, você não vai mais alimentar aquela mágoa e aquele rancor. E depois de algum tempo, tenha certeza, ela vai embora. Amém? Repita comigo, perdão não é um sentimento. É uma decisão. Quarta coisa, perdão não é um ato condicional. O que significa isso? Eu não posso querer exigir da pessoa que a pessoa primeiro mude para mim depois perdoar ela. Não, se você mudar, eu te perdoo. Se você continuar assim, eu nunca vou te perdoar. Não. Você primeiro perdoa. Mas pastor, nem se arrependeu ainda. Se ele se arrepender, não. Se ele se arrepender, você restitui a amizade ou o relacionamento. Mas o perdão tem que acontecer. Independente da pessoa mudar. Se ela não mudar, o problema é dela. Você pode, eu posso não querer mais amizade com eles, porque ele tem uma mancada comigo, não, eu te perdoo. Mas se ele continuar com a vida que ele quiser levar, eu não preciso mais ter relacionamento com ele, mas eu preciso perdoar ele. Agora, se ele, realmente o perdão dele for algo sincero, e aí para mim não deve importar. O meu coração tem que estar em paz, irmãos. Entenda isso. O relacionamento pode ser ou não destituído, mas o perdão deve acontecer. Amém? Perdoar não é um ato de fraqueza. Tem pessoa que fala, não vou perdoar não, porque senão a pessoa vai falar que eu sou fraco. Vai pensar que eu sou um saco de pancada. Pode fazer que eu perdoo. Não, o pastor você pode bater que ele vai perdoar. Ele é pastor, ele é obrigado a perdoar. Não, entenda algo. Perdão é só para os fortes. Só os fortes conseguem perdoar. Alguém fraco vai ficar magoado. Alguém infantil vai ficar doente. Mas os fortes perdoam. Só uma pessoa forte consegue perdoar de verdade.
É muito importante que nós saibamos que perdoar não é abrir mão da sua dignidade, não é ser passivo. Entenda, no momento que eu perdoo, eu preciso sim, eu tenho o direito de exigir que a pessoa mude. Cláudio, então tudo bem, eu te perdoo, mas por favor, não joga mais meu relógio no chão. Não, eu te perdoo, só que você não pode mais me trair. Não, eu te perdoo, mas a partir de hoje, você tem que tomar uma atitude diferente. Mas eu já perdoei. Eu não vou perdoar se a pessoa mudar. Porque e se a pessoa não mudar? Você vai para o inferno por causa disso? Por causa de uma falta de perdão? Mas você pode exigir a mudança da pessoa para reatar um relacionamento. Outra coisa, perdão não espera pedido de desculpas. Ou seja, nós somos cristãos, nós temos a mente de Cristo, nós somos salvos e alcançados pela graça. Então nós sempre vamos dar o primeiro passo. Tem pessoas que querem exigir que para pedir perdão a pessoa tem que vir até ela. Não, eu sei, mas ela vai ter que vir até mim. Não, você sabe. Às vezes nós sabemos que a pessoa está magoada com a gente. Sabe o que você tem que fazer? Vai perdão. Não, mas eu não estou errado, pastor. Não importa. A pessoa está magoada com você. Vai lá, pede perdão. Não, eu vou esperar, vai ter que vir aqui. A pessoa fala, não, a pessoa reconhece. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. E a pessoa comentou com alguém, não, eu sinto que eu preciso pedir perdão. Aí a pessoa vai falar com você, então, a pessoa quer te pedir perdão. Não, mas só se ela vir aqui. Vai ter que ajoelhar no meu pé aqui e pedir perdão. Não, vai lá, ajuda ela. Tenha o coração e a mente de Cristo. O que Jesus fez com Pedro? Pedro negou Jesus. Quando Jesus ressuscitou, o que Jesus falou? Jesus esperou Pedro ir até ele? Se Jesus tivesse esperado, Pedro não iria. Porque Pedro sabia que tinha negado Jesus. Mas Pedro não tinha revelação, tamanha graça e amor. O que Jesus falou? Chama Pedro. Vai lá e chama ele. Quando Pedro chegou, Jesus falou para ele que amava ele. Então nós temos Cristo, nós temos graça e nós podemos, amém? Perdoar. Quem perdoa não faz exigências. Entenda algo, outra coisa, sétima coisa. Perdão não é um evento único. Isso aqui, às vezes, acaba complicando um pouco. Por quê? Porque nós não iremos ter que perdoar apenas uma vez. E é difícil perdoar mais de uma vez, não é? O judeu tradicional, no tempo de Jesus, achava que ele tinha que perdoar 3 vezes. 3 vezes era o limite. E aí Pedro, sabendo disso, o que Pedro perguntou para Jesus? Pedro não era bobo, né? Aí Pedro falou, se eu perguntar 3 vezes, eu vou estar me equivalendo aos judeus. Então eu vou ser ligeiro. Se todo mundo fala que é 3, eu vou perguntar logo para Jesus 7. E aí tem um texto na palavra de Deus que nos fala sobre isso, lá em Mateus 18, 21 e 22, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro devia estar bravo com alguém aqui, não devia, magoado? Você não vai perguntar sobre perdão se você está em paz, né? Talvez com João, que era mais chegado de Jesus, Pedro podia estar com ciúme, bravo com João, sei lá. Alguém fez alguma coisa para ele. Ele falou, não, tem que perdoar alguém, essa é a oportunidade. Mas Pedro pensou que estava fazendo algo. Não, eu estou sendo o cara, né? 7 vezes, 3, já passei do dobro. Olha só, mas o que Jesus disse para ele? Até 70 vezes 7. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que esse número, na verdade, é só um número. Jesus não quis, na verdade, estipular. Você fez a conta aí, quanto que é 7 vezes 7? 490 vezes, né? 70 vezes 7. Então entenda, não é 490, senão você vai pegar o caderno e vai falar, já tem 480, tá chegando, Senhor. Daqui a pouco acaba. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo que você vai ter que perdoar, irmãos. E é interessante que lá em Lucas 17, 3 e 4, Jesus fala sobre perdão novamente. E nos diz algo muito interessante. Olha só o que diz o texto. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa ele.
Então entenda, Jesus está dizendo algo aqui interessante. Por quê? O perdão ele tem vários níveis. E nesse caso Jesus está dizendo que o perdão que Jesus está dizendo aqui, sobre a pessoa vir 7 vezes, você perdoar ela 7 vezes, é o perdão de manter a pessoa na mesma posição, ou no mesmo grau de relacionamento. Por quê? Quando a pessoa faz algo e assume que errou, eu devo continuar no mesmo nível de relacionamento. Mas se a pessoa que errou não assumir o seu erro, eu não preciso manter o mesmo nível de relacionamento com ela, mas eu devo perdoar, como nós falamos. Então, isso se aplica muito bem ao nosso casamento. Por exemplo, eu disse sobre traição aqui. Quando o homem trai a esposa, nós falamos aqui, entenda algo. Eu não estou dizendo que a pessoa é obrigada a continuar num relacionamento que houve uma traição. Eu acho que esse é o caminho mais excelente de acordo com a palavra de Deus. Se nós somos cristãos, o Senhor quer nos levar a esse nível. Mas se você não quiser manter um relacionamento com a pessoa, entenda algo, você vai precisar perdoá-la. Perdoar para o cristão não é uma opção. Nós não temos a opção de não perdoar. Se você é um cristão, você vai ter que perdoar. Porque o perdão é uma característica ou um princípio para que você seja também perdoado. Quantos aqui querem ir para o céu? Amém. Você quer ir para o céu? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Então você vai ter que perdoar. Mas, quando que eu devo aceitar a pessoa de volta? Quando a pessoa se arrepende. Entenda, arrepender, segundo a Bíblia, é reconhecer o erro e mudar a conduta. Se a pessoa continua a trair, a mulher ou o homem, deve continuar com aquela pessoa? Claro que não. O arrependimento implica em não continuar mais fazendo aquilo que estava fazendo de errado. Uma mulher, ela não é obrigada a abrir mão da sua dignidade, convivendo com um marido que é adúltero, que não valoriza ela, se ele não mudar a conduta. Ela deve perdoar ele. Por quê? Porque Deus quer que ela viva em paz. Mas viver com ele, não. Porque ela está abrindo mão de dignidade. O cara sai com um monte de mulher. Tem casa, todo mundo sabe. E a mulher, não, eu sou crente, eu tenho que ficar com ele. Não. Você não pode, não precisa abrir mão da sua dignidade. Mas você deve perdoar o que ele fez. Amém, irmãos? É a palavra. É a palavra de Deus que diz que nós temos que perdoar. Então, se o marido se arrepender, deve sim haver a reconciliação. Mas se não se arrepender, entenda, o marido ou a esposa. É interessante que muitas pessoas, e eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas, antes de você fazer o que quer que seja, se coloque no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, a nossa atitude será outra. Arrependimento implica em não fazer de novo. Mas se porventura a pessoa fizer de novo, o que eu faço? E aí vem o que diz lá no texto de Lucas 17: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltarem a você e disser estou arrependido, perdoa. Não, mas aí já é demais. 7 vezes? Será que a pessoa não... O que tem na cabeça dessa pessoa? Isso é uma pegadinha, né? Jesus está de brincadeira com a gente. Só pode ser não. Entenda, esse caso aqui não está falando da traição. É possível alguém se arrepender de algo e assim fazer de novo? O que vocês acham? É possível alguém se arrepender de algo e fazer de novo? Sim. E que circunstância isso pode acontecer? Quando o pecado, quando aquilo que a pessoa fez foi algo involuntário. Por exemplo, alguém consegue trair o seu cônjuge, como nós falamos, de maneira involuntária? Não. Alguém involuntariamente, por exemplo, eu posso ser grosseiro com a minha esposa involuntariamente? Sim ou não? Sim. Por exemplo, o cara não chega, não sai do seu trabalho e fala: quando eu chegar em casa eu vou dar um coice na minha mulher. Ele fala isso? Não, hoje quando eu chegar, a primeira coisa, quando eu abrir a porta, eu vou dar uma patada nela. Ou a mulher, não, ela pensa, não vejo a hora do pastor chegar aqui, hoje eu vou dar uma patada nele. Não, isso é um pecado involuntário, certo? E aí, passa meia hora, porque eu sou um jegue, eu vou dar outra coisa.
Eu pedi perdão, mas só que sei lá, aconteceu alguma coisa, meu dia foi difícil, ela veio, eu dei outra. Aí ele falou, não, me perdoa. Nesse caso, se aplica 7 vezes no dia. Mas agora, como que a pessoa vai trair a pessoa 7 vezes, irmãos? Ela não se arrependeu. Se uma pessoa trai a esposa ou o marido 7 vezes, não se arrependeu. Agora, posso tratar mal alguém, um irmão ou uma irmã, por 7 vezes? Infelizmente posso. Porque às vezes ainda estou sendo tratado, sou grosseiro, sou ruim, estou sendo mudado. É diferente. É dessa situação que fala aqui, quando Jesus fala em Lucas 7. Infelizmente, não é algo premeditado. Entenda, 7 aqui também não é um número absoluto. 7 é apenas um símbolo para dizer que não há limites para o nosso perdão. Oitava coisa importante sobre o perdão: perdoar não é justificar o erro do outro. Justificar no que sentido? Isso também é um erro muito comum. Nós precisamos entender que quando perdoamos, não estamos concordando com aquilo que a pessoa fez. Não é porque eu perdoei que eu concordo com o que a pessoa fez. Não, foi errado. Foi errado eu ter tratado minha esposa mal. Ela não está concordando porque ela me perdoa. Não, eu te perdoo. Não, ela me perdoa porque Deus colocou amor no coração dela. Mas ela sabe que tratar ela grosseiramente não é o padrão de Deus. Não é isso que eu devo fazer. Mas ela me perdoa. Perdoar não é concordar. Não, ele gosta de ser feito de bobo. Não, ele não gosta de ser feito de bobo. Ele tem o coração de Cristo. Então ele perdoa. Entenda. Perdoar não é ser complacente ou leniente com o erro dos outros. Duas palavras difíceis. Ou seja, não é você concordar, não é achar, não é ser cordial. Não, tá tudo certo. Pode continuar me dando coisa. Pode. Eu sou forte, eu aguento. Não. Não é afrouxar os padrões morais. Não, eu vou perdoar. Mas é muito importante que a pessoa que está sendo perdoada saiba, ela está errada. Ela não pode agir dessa maneira. Tem que falar, tá vendo? Quando você vai deixar de ser cavalo? Eu te perdoo porque eu te amo, mas para com isso. Uma hora o coice vai pegar e eu vou morrer. Outra coisa importante: perdoar não significa abrir mão das consequências. As consequências acontecem. Por exemplo, o irmão Elcio tem uma empresa. Ele tem uma loja lá que vende muitas coisas gostosas. Evite lá por isso. É doce, é palmito, são tantas coisas. E aí o irmão está precisando de alguém para trabalhar lá. E aí eu estou precisando de um emprego, fazer um bico de final de semana. E eu pego e falo, irmão, quer que eu trabalhe lá na loja de sábado e domingo? Sou um bom vendedor, ganho bastante que vou vender. O irmão fala, não, demorou, pastor, é bênção. O pastor vai estar vendendo lá, o pastor vai abençoar meu negócio. Eu começo a vender, mas eu tenho uma falha no meu caráter. O que eu faço? Pego um palmito e levo embora. Só que eu não sei, o Elcio colocou uma câmera lá. E aí o Elcio está vendo lá a câmera para ver a semana. Ele nem queria ver o sábado, porque ele não imaginou que o pastor ia levar uma lata de palmito. E aí o Elcio vê lá e fala, não acredito, vê de novo, e agora, como é que eu vou fazer? Aí chega em mim e fala, então, aconteceu algo, eu estava vendo aqui, ó, vem cá, doutor. Vem ver uma pregação aqui comigo, aí mostra, eu estou indo com o palmito. Oh, Jesus, e agora? E aí eu cheguei em casa, falei para piorar a situação, falei para a esposa que ele me deu o palmito, né? Porque eu nem ia falar pra ela que eu roubei o palmito, né? E aí o que o irmão Elcio vai fazer? Eu falo, pastor, irmão, perdoa, irmão. Isso é uma dificuldade que eu estou tendo, irmão. Eu pego as coisas mesmo, mas me perdoa. Qual que é a atitude, irmão Elcio? O que ele tem que fazer? Me perdoar. Aí eu falo, então, eu te perdoo. Só que a lata de palmito é R$10. É R$10,50, né? 11. 12,50? Aumentou? Jesus! Aleluia! Ainda bem que o salário também aumentou, né? Aumentou. Aleluia! Então, aí eu falo, ele me perdoou, não perdoou? Mas eu vou ter que pagar o palmito para ele. É uma consequência. Outra coisa, aí eu falo, não, mas tá tudo certo, ô irmão Elcio. Sabadão eu tô aí. Fala, não, então. Não vai rolar mais não. Fala, não, mas você não me perdoou? Não, eu te perdoei. Mas não é por isso que ele vai querer que eu continue trabalhando com ele. Eu sou mau caráter. Eu tenho uma falha no meu caráter. Eu preciso ser punido por isso. Não, então você não me perdoou, irmão. Porque se você perdoar, ele quer continuar trabalhando. Não, ele perdoou, mas ele não é bobo, né?
Não é porque a pessoa perdoou você que você não vai ter consequência. Muitas vezes, irmãos, a reconquista da credibilidade, da confiança vai demorar. Mas nós precisamos, você não pode julgar se a pessoa te perdoou. Não, a pessoa perdoou. Só que você não dá para confiar. Pastor tem a mão leve, Deus tem misericórdia. Olha isso, tá, irmão? Jesus, nada disso. Mas entenda, vai haver consequência. A pessoa vai ter, por exemplo, a pessoa rouba a empresa. Aí, estou registrado lá na empresa do irmão Elcio. Qual que é a atitude do irmão Elcio? Ele me perdoou, mas ele tem todo o direito de mandar embora por justa causa. E se ele quiser fazer um BO contra mim, ele pode fazer um BO. E se eu for preso, não quer dizer que ele não me perdoou. Ele perdoou, mas a consequência, entenda, a consequência da minha atitude não é falta de perdão, é lei da semeadura. O que você plantou, você vai colher. Nós precisamos entender isso. Não me perdoou. Se ele tivesse me perdoado, eu estava trabalhando até hoje. Não, nada disso. Ele pode ter te perdoado, mas só que você vai colher aquilo que você plantou. Não tem a ver com o perdão. Amém? Amém. Isso é sério, irmãos. É muito sério. Porque às vezes a gente acha, não, a pessoa perdoou, mas também nunca mais me chamou para mim na casa dela. Também você roubou a casa dela. Às vezes a pessoa, não, eu roubei a empresa, e agora? E agora eu tenho que ir lá e pagar pelo que você fez. Fazer o quê? Deus vai te perdoar? Lógico que vai. Mas Ele não vai te livrar da cadeia. Vai ser preso. Se a pessoa roubou, Deus vai perdoar, mas tem que ser preso. Se a pessoa cometeu um crime, nós como cristãos, se chegar um criminoso aqui e falar, eu matei, nós vamos orar por ele para ele aceitar Jesus, vamos, mas nós vamos entregar ele para a polícia. Vamos fazer o quê? Ele tem que pagar pelo crime dele. Amém, irmãos? Amém. Não é porque Jesus, a graça, mas a justiça. Amém? E não é falta de perdão. E por último, perdão não é unilateral. O que significa isso? O que isso significa? Para mim perdoar alguém, eu vou ter que conversar com a pessoa. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou conversar com o outro, eu vou resolver isso sozinho, só eu e Deus aqui, tá tudo certo, não vou guardar mágoa no meu coração, vou orar aqui. Não, você precisa resolver a situação com a pessoa. Isso parece até bonito, mas não é o perdão no padrão bíblico. Por quê? Porque além de não resolver a situação, não vai mudar a relação. E isso também acaba se tornando ou demonstrando o quê? Um sentimento de arrogância. Quem perdoa sem falar nada para o outro, o que ele fez errado, sem exortar o outro, o que ele está demonstrando? Um sentimento de arrogância. Por quê? É um sentimento de negação de sentimento. Se você quer viver bem, você deve aprender que você não pode ignorar as coisas nem as pessoas. Ah não vou falar nada, eu vou resolver aqui, eu e Deus, tá tudo certo. Não, se você tem algo contra alguém, você precisa falar com a pessoa. Isso é orgulho camuflado. E nós não podemos ser orgulhosos. Se você quiser resolver as coisas, tem que resolver com a pessoa. Não dá para resolver um problema que foi contraído a dois, sozinho. Não, vou pedir perdão aqui, Senhor, eu perdoo ela, tá tudo resolvido. Só que às vezes a pessoa já está até sabendo que você magoou ela. Então, um outro sinal de orgulho é o julgamento do outro. Por exemplo, se eu tiver que esperar o outro me procurar, eu vou esperar uma eternidade. Por quê? Porque a outra pessoa é insensível, ela não tem disposição. Mas eu sou espiritual, então como eu sou espiritual, eu já vou perdoar ela aqui, tá tudo certo. Não, irmãos, o perdão do cristão tem que ser com a pessoa. Porque muitas vezes é mais cômodo resolver sozinho, porque não traz confronto. Mas isso é orgulho. Amém, irmãos? A questão do perdão é algo muito sério. O perdão é uma característica daquele que nasceu de novo. É fato que nós estamos sendo transformados. E isso com certeza inclui a questão do perdão. Não se preocupe se a pessoa está achando que você é bobo, ou que você é boba. Você está fazendo de trouxa, usando uma palavra mais forte. Deus conhece seu coração. O Senhor nos ordena que perdoemos. Deus hoje, Ele quer trazer um pouco mais de revelação
ao nosso coração sobre o perdão. E se nós entendermos isso, nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Quando você perdoa alguém, a pessoa vai ver você alguém diferente. E é isso que nós temos que ser, diferentes. Só perdoa, como eu disse no início, aquele que é forte. O perdão é um princípio. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso, o que diz a oração? Perdoa as minhas ofensas. Em algumas traduções, perdoa os meus pecados. Em outras, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Para que Deus me perdoe, para que eu possa pedir perdão para Deus, eu preciso perdoar. Quantos querem ser perdoados por Deus aqui? Amém. Eu quero todo dia. Todo dia. Então você tem que avaliar. Você tem perdoado? E não tem perdãozinho nem perdãozão. Tem coisas que são difíceis de perdoar. Mas Deus, Ele te capacita. Nós precisamos perdoar. Uma característica de nós cristãos é que nós somos perdoadores. Como eu disse e volto a repetir, o perdão não é um sinal de fraqueza. Guarde isso no seu coração. Só os fortes conseguem perdoar. Uma pessoa fraca não vai perdoar. Ela vai morrer com aquilo no coração dela. Eu vi um testemunho que marcou minha vida. Já contei isso algumas vezes quando fazemos encontros, nos impactos que eu já participei, que eu já ministrei, sobre um pastor que estava me dando aula no seminário de teologia, que ele conta que ele foi convidado para orar por uma mulher que estava com um câncer em estado terminal. Quando ele foi lá para orar por aquela mulher, os médicos falaram que iam desligar o aparelho no outro dia. E aí a família era cristã, chamou ele lá e ele foi. E chegou e estava todo mundo triste, chorando, e já fazia muito tempo que ela estava na UTI. E quando chega lá, o pastor vê toda aquela situação, ora pela família, ora por todos eles, e vai. E quando ele estava indo para aquele hospital, para aquela UTI, ele foi orando para Deus: Senhor, me dá uma palavra, que situação, o médico já desenganou, o que eu vou fazer? Vou lá fazer o quê? Eu sou pastor, eu sei que eu tenho que ter fé, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, mas Senhor, o que eu vou falar? E Deus colocou algo no coração daquele pastor. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo, que aquela mulher precisava perdoar. E o médico tinha desenganado ela, ia desligar os aparelhos e ela ia morrer. Isso aconteceu, irmãos, é algo verídico. E o pastor chegou lá e conversou com a família e falou que queria conversar com essa mulher sozinho, ele e ela. E o pastor olhou por ela e falou: você precisa perdoar alguém? Você realmente tem alguém no seu coração que há uma mágoa? E aquela mulher, com muita dificuldade, disse para o pastor. A princípio ela falou que não, e o pastor insistiu com ela, falou: tem certeza? Ela falou: não, pastor, um dia, há mais de 20 anos atrás, eu disse que perdoei o meu marido por causa de uma traição. Só que no meu coração eu não perdoei. E desde aquele dia eu tenho vivido com isso. E o pastor entendeu, era aquilo que Deus estava falando para ele. E o pastor falou para ela: você entende que você precisa perdoar como serva de Deus, no seu coração, porque isso pode determinar o seu destino. Ela falou: eu entendo. E o pastor falou: você quer perdoar ele agora? Ela falou: eu quero. E o marido nem sabia que ela não tinha perdoado, porque eles continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Imagina, a pessoa achando que foi perdoada, mudou, vivendo a vida, servindo a Deus, Deus restituiu as coisas acontecendo, mas dentro dela aquela mágoa, aquele rancor só aumentando. E aí o marido entrou e o pastor explicou, e o marido também já começou a chorar, e a mulher falou para ele que perdoava, e ele pediu perdão novamente, e o pastor foi para casa aliviado, falou: obrigado, Senhor, está tudo resolvido, a mulher vai para o céu, está tudo resolvido. E no outro dia pela manhã, isso ele conta que foi num dia à tarde, no outro dia pela manhã ele recebeu uma ligação da família, ele viu no celular e já pensou: a pessoa morreu, vou para o hospital, velório, essas coisas. Para surpresa dele, era o filho da mulher, com uma voz feliz, falando que os médicos não sabiam como, mas a mulher tinha se recuperado. Os médicos fizeram exame e o câncer tinha sumido. Por quê? O que estava causando aquele câncer? O que estava causando aquela enfermidade? A falta de perdão.
O perdão é algo muito sério. O perdão pode trazer enfermidade, o perdão pode trazer a morte de uma pessoa. Nós precisamos perdoar. Isso, irmãos, não pode ser uma opção. Isso deve ser o nosso dever como cristão. Queria chamar os músicos aqui. Queria que vocês se colocassem de pé. E eu queria orar por você hoje. Eu quero dizer que não quero que você fique com vergonha. Não quero que você fique incomodado com isso, não. Todos nós passamos por isso. Talvez se houver algum músico aqui que subiu e precisa perdoar alguém, você vai descer aqui. Nós vamos orar pela sua vida também. Não tem problema. Mas eu entendo que hoje Deus quer nos fazer mais parecidos com Ele. E nesse último encontro aconteceu algo precioso. Eu sempre converso com os irmãos e quero orar pelas pessoas. E pergunto como que foi. A gente pergunta, pede para as pessoas orar e perguntar algo. E uma das pessoas que estava aqui, quando foi na cura da aula, falou que precisava perdoar alguém que já tinha até falecido, mas que tinha muita mágoa no coração por aquela pessoa. E assim, nós não conseguimos mais falar com alguém que morreu. Mas você pode receber o perdão de Deus e pode se sentir perdoado e pode perdoar no seu coração, porque o perdão é algo nosso. O perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. Não importa a outra pessoa. Então você precisa se libertar de todo ódio, toda amargura, toda angústia. Talvez você esteja passando por alguma situação de enfermidade por falta de perdão. Talvez você não saiba, mas a falta de perdão traz angústia para dentro de você, traz demônios, como eu falei na introdução. Então, nosso Deus é um Deus de amor e de graça. E se você nesse tempo precisa perdoar alguém, se você precisa ser perdoado por alguém, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda, não importa se você é líder na igreja, não importa se você é anfitrião, não importa se você fundou essa igreja, se você tem 20 anos de crente, não importa se você é músico e está tocando aqui e volta a ser, se tiver alguém com mágoa contra alguém, hoje Deus quer te libertar disso e eu quero te convidar a vir aqui à frente. Deus quer te libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O perdão é importante. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser livres de toda culpa, de todo jugo. O diabo tem escravizado muitas pessoas com o ódio, com a amargura. Não, você pode se ver livre disso. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Não deixe que a mágoa, que a falta de perdão, que a angústia. Ah, mas a pessoa não merece. Tá bom, eu entendo. Você também não merecia. Nós não merecemos. Se você fez algo contra alguém injustamente, eu quero orar pela sua vida. O Senhor quer derramar sobre a sua vida algo. Você precisa pedir perdão. Irmão, Deus tem falado muito comigo nesses dias. Deus, hoje, pela manhã, quando eu acordei com uma grande expectativa de chegar na hora do culto, porque Deus tem falado muito comigo sobre perdão. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Perdoa. Libera a pessoa. O que vai acontecer a partir de agora? Eu não sei. Eu vou virar amigo da pessoa? Talvez não. Mas isso é o que pouco importa. O importante é você ser livre desse jugo pesado que está sobre a sua vida. Perdoa, libera o perdão. Manifesta a graça de Deus que está na sua vida. Eu quero dizer para você, não fique no seu lugar. Deus quer tratar você hoje. Não fique. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar vocês aqui, você vai orar pela pessoa.
Você vai perguntar para ela. Você abre o seu coração com o líder. Pode falar para ele. Deus quer que você coloque isso para fora. Não quero que um líder olhe sem perguntar para a pessoa. Se você não quer se abrir, eu quero dizer, é necessário se abrir. Você pode até não falar o nome da pessoa, mas fala, eu tenho um amado contra alguém, olhe por mim. Se você precisar ir embora, se você está com pressa, pode ir, está liberado em nome de Jesus. Mas Deus quer fazer algo diferente nesse lugar hoje. O Senhor quer curar a alma de pessoas que estão feridas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Venha, líder, venha, auxiliar, líder, venha. Mas eu já repito, se você tiver um problema de perdoar, seja você líder, você precisa receber oração. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vocês seguem orando. Seguem oração. Mas se a palavra é para você, não fique no seu lugar. Não fique no seu lugar. Deus quer te curar hoje. Deus quer curar a sua vida hoje.